Capítulo 3. Jesus está aqui. Engrandecido seja o nome do Senhor. Senhor eterno, venha a operar nesta noite, Senhor, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Colossenses capítulo 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Louvado seja o Senhor. Só de início, irmãos, para explicar, para cada um poder entender o texto. Diz assim: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Isso significa o seguinte: Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou. E todo aquele que crê em Jesus, o poder de Deus opera a mesma coisa. Em Efésios 1 diz: o mesmo poder que operou em Cristo Jesus, fazendo-o ressuscitar dos mortos. E acontece assim, quando uma pessoa está para se converter a Jesus, é porque toda a vida faliu, ela viveu pelos seus próprios esforços e não chegou a lugar algum, e ela descobriu que ela precisa de um Salvador e precisa de uma intervenção divina, ela precisa viver sob nova direção. Diga glória a Jesus. E a pessoa reconhece isso e entrega a vida a Jesus. É como então se ela morresse, e quando ela se converte a Jesus, ela ressuscita, agora para viver uma nova vida, e agora uma vida sob os cuidados de Deus, uma vida agora sob a responsabilidade do Senhor. Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Diga glória a Jesus. Então, se já ressuscitastes com Cristo, isso quer dizer, se você já concluiu que viver sozinho, por si mesmo, por tuas próprias ideias, por tua própria capacidade, se você está convencido de que não dá certo e você precisa da intervenção de Deus, então você está no ponto de ser salvo. Mateus 11:28, vinde a mim os cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. Só pode vir a Jesus quem está cansado. Se você acha que a tua vida do jeito que está muito boa, você não precisa de Jesus. Você se basta. Farmas em misericórdia. Você não quer incomodar Deus porque você é muito bom. Você não precisa de Deus. Só os pobres e miseráveis precisam de Jesus. E eu sou um. Eu estou aqui porque eu preciso de Jesus. Sem Jesus eu não vivo. Salmo 40:17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Isto que significa ressuscitar com Cristo, significa reconhecer que a tua vida sob os teus cuidados faliu, não tem mais o que fazer, acabaram-se todos os recursos. É o que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos sofria de hemorragia, gastou tudo que tinha com todos os médicos, ninguém fez coisa alguma, ouviu falar de Jesus, e ela disse consigo mesmo: se eu tão somente o tocar na orla das suas vestes, eu ficarei sã. Mas ela só concluiu isso quando os seus recursos acabaram. Quando os recursos humanos terminam, os de Deus nem no começo estão, são infindáveis. Diga glória a Jesus.
Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje o Senhor quer operar, hoje o Senhor quer dar nova vida. O Senhor quer dar um recomeço. O mundo, ele estigmatiza as pessoas, ele carimba as pessoas. Não, esse é viciado, esse é alcoólatra, esse é mentiroso, esse é fraco, esse é burro, esse não tem jeito. Mas o nosso Deus não. Diga glória a Jesus. Irmãos, qualquer pessoa que se entrega ao Senhor, o Senhor faz grandes coisas. O menino que levou 5 pães para Jesus, com estes 5 pães Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nosso Deus faz coisas incríveis para todo aquele que se entrega ao Senhor. E agora chegamos e queremos nos aprofundar no texto. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Este texto está querendo dizer, e o versículo 2 complementa: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Repita comigo: o nosso Deus quer o nosso desprendimento das coisas da terra e o comprometimento com as coisas do céu. Diga glória a Jesus. Meu amado irmão, para se converter a Jesus, o reino de Jesus não é deste mundo. Ele disse em João 18, Jesus disse: nem direis ei-lo ali ou ei-lo aqui, porque o reino de Deus está dentro de vós. Jesus disse em João 3 que quem não nascer de novo sequer pode ver o reino de Deus, bem mostrando que a operação de Deus não é visível e não é material. Pessoas muito ligadas à matéria, a dinheiro e à sensualidade não podem ver a Deus, não podem ter uma experiência com o Senhor. Diga glória a Jesus. Então o Senhor quer um desprendimento. Tem gente que vai na igreja para ganhar um carro, ou uma casa, ou um casamento. Fazem misericórdia. Igreja não é para isso. Quer uma casa, vai na Coab. Quer um carro, vai na concessionária. Diga glória a Jesus. Quer um casamento, vai numa agência matrimonial. A igreja é casa de oração, igreja para quem quer conhecer Jesus, quem quer ter uma vida espiritual, quem quer ir para o céu. Diga glória a Jesus. Tem gente que fala: ai pastor, esse negócio de ir para o céu, isso é fuga. Isso não é fuga, meu filho, isso é realidade. Um dia você vai morrer. Fala assim: você vai morrer. Tem gente que, ai credo, ué, você não vai morrer? Alguém aqui daqui a 900 anos vai estar vivo ainda. Diga glória a Jesus. Pode ter gente com cara de 900 anos, mas não tem 900. Diga glória a Jesus. O reino de Deus, para entrar no reino de Deus é necessário desprender-se das coisas terrenas. 1 Timóteo 6,10 diz que o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. A grande decisão do homem não é entre Deus e o diabo, é entre Deus e o dinheiro. É deixar de ser materialista, é deixar de querer conquistar as coisas, deixar de ficar buscando propriedades. Uma pessoa gananciosa que fica buscando essas coisas não pode receber do Espírito Santo de Deus, porque isso é avesso ao nosso Deus. Tudo que diz respeito ao mundo é avesso a Deus. 1 João 2,15 o mundo passa, aliás, esse é o 2,17, o mundo passa, é a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O 2,15 não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não vem do Pai, mas é do mundo.
Quer dizer, o espírito que domina este mundo é avesso a Deus. A maioria está comprometida, porque Mateus 7, Jesus disse: a porta é estreita, a porta larga, a porta da perdição é larga e muitos entram por ela, a porta da salvação é estreita. Marcos 12:30, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Para viver com Deus é necessário entregar-se inteiramente ao Senhor. Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, o dinheiro se torna senhor da vida. A pessoa vive para trabalhar, vive para ganhar, não se envolve com o cônjuge, não cuida dos filhos porque está preocupado em conquistar propriedades. A glória deste mundo é maligna. Está escrito em Lucas 4,6, expressamente dito que a glória deste mundo é diabólica. Repita comigo: é necessário renunciar aos bens materiais. O Senhor quer nos falar hoje sobre como agradar a Deus, como entrar verdadeiramente no reino do Senhor. Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Os apóstolos de Jesus fizeram aquilo que Pedro falou, né? Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus disse: na verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, pai, mãe, irmãos, campos, fazendas, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto nesta vida e no porvir a vida eterna. Diga glória a Jesus. Irmãos, renunciar os bens materiais significa não viver por isso. Romanos 12:1, apresentei os vossos corpos em sacrifício. É necessário sacrificar diante de Deus, como com um mancebo rico, aquele mancebo de qualidade de Lucas 18:18 ou Mateus 19:16, aquele para quem Jesus pediu: vai, de todos os teus bens aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Diga glória a Jesus. Jesus deixou bem claro, aquele moço estava apegado aos bens. Sempre que alguém se apega a qualquer coisa, o Senhor há de requerer isto, porque o nosso Deus quer exclusividade. Os bens materiais só não são pecaminosos quando o seu possuidor é totalmente desprendido deles. Irmãos, isso aqui é muito sério, porque a mulher de Ló, Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela perdeu a salvação porque olhou para trás. E no que ela estava pegada? Com a casa, com os móveis, com as roupas, com as vizinhas, com a sociedade. E perdeu a salvação por causa disso. Mesmo Deus enviando sobrenaturalmente 2 anjos, nem anjo. Irmãos, quem é apegado com dinheiro, nem anjo pode descer do céu, que a pessoa está pegada com os bens. Fala, irmãos, em misericórdia. O Senhor está falando hoje, essa mensagem é para todos. Tem crente aqui achando que a mensagem é para não crente, está assim: é mesmo, é mesmo. É para você também que está balançando a cabecinha. Fala assim: é para você também. Diga glória a Jesus. Ah, pastor, eu não sou apegado. Deixa Deus tirar o teu carro ainda. Ai, faz em misericórdia. Deixa Deus tirar a tua casa. Vamos ver se você não é pegado. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. O Senhor quer total desprendimento. Porque, irmãos, o crente é assim: se tem bem, ótimo. Se não tem, ótimo também. Porque o Senhor nos sustenta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor quer de nós total desprendimento. 1 Coríntios 7, de 29 a 31. Digo, porém, isso, irmãos, porque o tempo se abrevia.
O que resta é que os que têm esposa, que sejam como se não tivessem. Os que choram como se não chorassem, os que folgam como se não folgassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E 1 Coríntios 7,35, eu digo isso para tudo que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração nenhuma. Jesus disse: olhai para vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez dos cuidados da vida, e aquele dia vos apanhe de improviso. Jesus disse em Lucas 17, nos dias de Ló, compravam, vendiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o fogo e os destruiu a todos. Irmãos, por que ninguém quis entrar na arca de Noé? Mas a minha casa, não dava para levar a casa para dentro da arca. Então deixa ir para a água mesmo. Fazem misericórdia. Apegados. Irmãos, tem gente que quando fala assim, nós vamos subir no arrebatamento, a pessoa fica olhando assim, arrebatamento, e fica olhando para as coisas. Fazem misericórdia. Irmãos, total desprendimento. Repita comigo: não podemos nos distrair com as coisas deste mundo. Sempre que tem a pregação da palavra de Deus, a pessoa fica argumentando consigo mesmo, vamos dizer assim, não é bem assim. Todos nós precisamos de dinheiro. Fazem misericórdia. Todos nós precisamos de Jesus. O profeta Elias viveu junto ao ribeiro de Querite, sustentado por corvos do céu. Ele não precisava de dinheiro, o Senhor o sustentou. Israel, o país inteiro, caminhou 40 anos no deserto sem dinheiro, e Deus o sustentou. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Às vezes, quando alguém se converte, o resto da família não se converte. Tem parentes que emprestam a boca para o diabo para dizer para um novo crente, dizer assim: você vai para a igreja? Vamos ver se você vive de fé. Vamos ver se esse Deus te sustenta. Sustenta. E muito mais do que isso. Vamos ver. Fala assim: vamos ver. Vamos ver se Deus sustenta. Diga glória a Jesus. O nosso Deus é poderosíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é errado gastar energias para enriquecer. Eclesiastes diz: não te canses para enriqueceres, dê de mão a tua própria sabedoria. Diz ainda: é melhor uma das mãos cheias com descanso do que ambas as mãos com enfado e aflição de espírito. Romanos 12,16: não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes. Irmãos, o crente é assim: se ele tem riqueza é porque Deus deu, se ele não tem é porque Deus não deu. Lógico que isso não é desculpa para a preguiça, porque tem textos expressos quanto a isso. Os folgados, já houve uma oração dessa, já houve uma pregação assim, mas nossa, então pois é, não tem porque Deus não dá, vou deitar e dormir. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Provérbios 6,6 vai ter com a formiga. Tem que trabalhar, mas uma coisa é trabalhar, outra coisa é viver para trabalhar. Diga glória a Deus. João 6,27: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna. Trabalhar pelas coisas de cima, trabalhar pelo sustento espiritual. Irmãos, em Jonas capítulo 4, conta uma história muito profunda. Deus mandou o profeta Jonas pregar para a cidade de Nínive. Nínive era a capital da Síria, o grande inimigo de Israel, que estava destruindo a cidade de Israel. O Jonas estava indignadíssimo, não queria pregar para que o inimigo se convertesse. E daí ele pregou e subiu numa montanha e ficou olhando lá, porque ele queria que Deus destruísse, ele queria contemplar de camarote a destruição do inimigo. E Deus permitiu que uma aboboreira, uma plantinha rasteira, lá na chácara tem que nasce aquelas abóboras, diga glória a Jesus, pediu que a aboboreira crescesse.
E o Jonas se afeiçoou à aboboreira. No dia seguinte, Deus feriu a aboboreira morreu. E o Jonas entrou em crise existencial, porque morreu a aboboreira. E Deus disse: você fica pegado com uma aboboreira. E eu não ia ficar pegado com a cidade de Nínive, que tem mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão esquerda, e tem muitos animais também. Esse texto, que também tem uma fina ironia entretecida, é Deus mostrando que o ser humano se apega com qualquer bobagem. Tem gente aqui que, se o vasinho de violeta morrer, fica 3 dias mal. Tem gente que, se o cachorrinho fica doente, ai, tá doente, fazem misericórdia. Tem gente aqui que, se fizerem um risco no carro, é capaz de soltar uns palavrão ainda. Apegado aos bens materiais, não está pronto para as coisas de Deus. O que Deus disse para Abraão, o pai da fé? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Diga glória a Jesus. Apegados às coisas, irmãos, o Senhor quer nos desprender. Diga glória a Jesus. Tem gente que está pensando aqui: ninguém é assim. Não julgue os outros com base em você. Fala assim, viu? Se você é egoísta, acha que todo mundo é? Não é, não. Diga glória a Jesus. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Eclesiastes 1 diz que tudo é vaidade, quer dizer, tudo é passageiro, tudo é fútil aqui nessa terra. Malaquias 4 diz que tudo aqui vai queimar. Abacuque 2,13 diz que o Senhor não quer que nós nos cansemos pelo que é vaidade e pelo que vai para o fogo. Você gosta muito da sua casa, um dia ela vai ser do anticristo. Mas em misericórdia, o teu carro tão bonitinho vai ser do anticristo também. E se você não se cuidar, você também. Diga glória a Jesus. Até esse templo aqui vai ser do anticristo. Ai, pastor, credo. Meu amado, quem vai subir são os crentes, não os tijolos. Deus não quer tijolo no céu. O que Deus vai fazer com tijolo lá? Diga glória a Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Por que Deus quer tijolo no céu? Das pedras mais preciosas fez Jesus meu Salvador. Oh, quantas vezes almejei no gozo teu entrar, pois o Senhor me prometeu no céu um bom lugar, ao lar feliz, celestial. Jesus, enfim, me levará. Lá vivei com Deus. Mais uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. 2 Coríntios 5:1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus uma casa, um edifício não feito por mãos, eterno nos céus. Esse texto significa que não nos é garantido sucesso na terra. Se a nossa casa pode se desfazer, o nosso negócio pode não dar certo, Deus abre outro. Fome não vai passar porque o Senhor sustenta, o Senhor provê, o Senhor supre todas as necessidades em glória. Filipenses 4:19. Mas a nossa garantia é celestial, é eterna, nunca vai acabar. Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Porque viver preocupado com as coisas, irmãos, tem pessoas que vivem planejando, não vivem o hoje, vivem num planejamento, tem que fazer isso, e não goza e não desfruta da vida.
Isto não vem do Senhor, assim era o rico insensato da parábola de Lucas 12. Diga glória a Jesus. Repita comigo: o Senhor manda que desfrutemos da vida hoje. Ouça isso, Eclesiastes 2:24. Não é, pois, bom que o homem coma e beba e faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. E quem diz que a Bíblia é livro chato? Deus quer que nós venhamos a comer, beber e gozar do fruto do nosso trabalho. E tem outro, mais romântico ainda, diga glória a Jesus. Eclesiastes 9:9, goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da vida da tua vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, e do teu trabalho que fizeste debaixo do sol. Irmãos, nasci em lar evangélico, nunca me desviei, sempre na igreja, eu vi muita coisa. Eu vi muitos casais reclamando assim. Marido casado com a esposa, nunca assim ia fazer um programa diferente, nunca viajava, nunca tirava férias, nunca, porque tinha que economizar, tinha que não sei o quê. Passou um tempo, a mulher morreu. O belezão do marido passou uns meses, casou com outra, e daí com a outra ia em restaurante, em viagem, não sei o quê, não sei o quê. Não faça você isto, não deixe para a outra. Fale assim, viu? É mandamento de Deus, goze a vida. Se o teu marido fica assim, não podemos gastar, não vem com essa, isso não é bíblico. Você não sabe se vai viver para onde que vem. Diga glória a Jesus. Tem gente aqui, ó, o Senhor está falando hoje, tem gente aqui que vive só para trabalhar e estudar, nunca conversa, nunca faz nada, porque tem que começar, tem que... Tudo bem, quando você morrer, teu marido desfruta com a outra, não tem problema. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. Irmãos, está escrito aqui na palavra do Senhor, não se apegue com as coisas. Tá, o crente tem que ter um certo planejamento, sim, mas nunca pôr o coração nisto, porque nós não sabemos se vamos viver amanhã. Diga glória a Jesus. O que eu tenho é hoje, então eu tenho que viver hoje. Diga glória a Jesus. Tem gente que fala assim, não pastor, agora eu não posso, porque nós temos que comprar uma casa, nós temos que comprar um carro, então eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo e feriado, porque eu tenho que fazer hora extra, porque eu não sei se... mas o teu filho é pequeno, mas tem que ter as coisas, né pastor? Tá, o teu filho nunca mais vai ser pequeno. O dia que teu filho crescer, já vai crescer esquisito, porque não teve pai, porque não teve mãe, porque separado de todo mundo o tempo inteiro. Lá na frente você vai ter mau reflexo, porque você não soube viver. A palavra do Senhor manda aqui, goza a vida com a mulher que amas todos os dias, você só tem hoje. Diga glória a Jesus. Desprenda-se. Fala assim, desprenda-se. Vai viver para juntar dinheiro? Para quem? O que tens preparado, para quem será? Disse Jesus em Lucas 12. Diga glória a Jesus. Irmãos, e a palavra do Senhor vai mais longe, ouça isto. 1 Timóteo 6:17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos dá todas estas coisas para delas gozarmos, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. O texto diz, manda aos ricos deste mundo. Tem muito crente que lê esse texto e diz, não sou rico. Esse texto está falando com você, meu amado irmão. Pastor, mas eu não sou rico. Dá uma voltinha aqui na Vila Zumbi. Dá uma voltinha ali. Vai na favela do Parolim. Vai nessa favela que tem aqui, entre Pinhais e Piraquara. Vai ali. Você vai sair de lá se sentindo milionário.
Fala para mim assim, viu? Nós somos ricos, sim. Diga glória a Jesus. Vai dar uma voltinha. Você que está reclamando muito da vida, vai olhar esses barracos nas favelas. Diga glória a Jesus. Mas qual que é a palavra do Senhor para nós então? O texto diz, manda não ser altivo. Quer dizer, colocar-se em humildade. Não pôr o coração na incerteza das riquezas. Aí que reside todo o problema e todo o pecado. Meu amado, teve um prejuízo? E daí? Mas tem gente aqui que vem pedir oração. Eu fico pensando assim, aconteceu uma catástrofe. Não, porque teve um prejuízo financeiro. Vai se converter, por favor. Fala assim, viu? Nem que esse choreiro, só porque perdeu uns trocados. Pelo amor de Deus. Faz misericórdia. Diga glória a Jesus. Sabe por que está chorando tanto? Porque o coração estava nisso. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Mateus 6:21. O texto aqui ainda de 1 Timóteo 6 diz, colocar esperança em Deus, confiar no Senhor. O texto diz enriquecer em boas obras. Diz repartir. Irmãos, diante de Deus, a Bíblia no Novo Testamento não é pródiga em textos sobre os bens materiais de jeito nenhum, é muito sucinta, muito resumida. Ela fala das riquezas celestiais, mas deixa princípios assim de forma muito rapidamente. E fala assim, se alguém quer manter bens espirituais, a verdadeira maneira de manter diante de Deus é repartindo. Mais bem-aventurado da coisa é dar do que receber. Atos 20:35. Diga glória a Jesus. Lucas 6, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão em vosso colo. Diga glória a Jesus. E o texto diz ainda que sejam comunicáveis. Tem gente só porque ganha um pouquinho já fica todo esquisito, já fica assim todo assim, achando que estão de olho na tua fortuna. Façam misericórdia. Não conversa com ninguém, fica assim, muito porque, né? Irmãos, isso não é coisa de crente. Já pensou, se Jesus fosse assim, não tinha nem descido do céu, então. Diga glória a Deus. Sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Repita comigo, eu preciso depositar na conta celestial. Diante de Deus você tem crédito ou débito? Pergunta para assim, hein? Tua conta no céu está vermelha, então você está mal, meu filho. Bem mal. E não pense você que bem terreno paga Deus. Capaz, essas porcariadas aqui. Diga glória a Jesus. Quando o livro de Eclesiastes diz que é tudo vaidade, quer dizer, diante de Deus é tudo porcaria. As riquezas de Deus é que são infinitas. Ajuntai tesouros no céu, onde traça nem ferrugem consome, e onde ladrões não minam e nem roubam. O Senhor está falando conosco hoje. Lucas 16:9, palavras de Jesus: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem estas, vos recebam ele em tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos dará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum pode servir a dois senhores, porque ou há de agradar um e desprezar o outro, ou há de servir um e odiar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Jesus disse esse texto 2 vezes. Diga glória a Deus. Irmãos, as riquezas terrenas é para granjear amigos, as riquezas terrenas é para repartir. Lucas 16, nesse mesmo texto, Jesus falou o episódio do rico e Lázaro. O rico vivia todos os dias regalado e esplendidamente, e o Lázaro era o pobre miserável, que queria comer das migalhas que caíam da mesa do rico, ninguém lhe dava nada. Mas um dia morreram ambos. O Lázaro foi para o seio de Abraão, e o rico foi para o lado dos mortos, sem Deus. E o rico lá naquele lugar horrível,
enxergando Abraão e os justos em descanso, e o rico dizendo assim: pai Abraão, manda que Lázaro venha me refrescar a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Aliás, meu amigo, um pequeno lembrete: o inferno existe, e na porta do inferno eu tenho uma placa dizendo assim: temos vagas. Fala assim, viu? Só que o inferno só tem porta de entrada. Diga glória a Jesus. E o inferno é para sempre. Os quais por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Diz ali, 2 Tessalonicenses capítulo 1. Diga glória a Jesus. O rico estava atormentado, dizia: pai Abraão, manda que Lázaro venha refrescar minha língua. Irmãos, o rico é enjoado até no inferno. Até no inferno queria dar ordem: manda o Lázaro vir aqui. Até no inferno ele queria mordomo. Faz a misericórdia. Rico não se dobra. Fala assim: tem que se dobrar. Diga glória a Jesus. E daí o Abraão falou assim: não. Tem um grande abismo entre nós, ninguém pode vir daí para cá e nem de cá para lá. Graças a Deus. Fala assim: graças a Deus. A eternidade é irreversível. Pastor, eu não acredito que Deus vai ter coragem de mandar alguém para o inferno. Espere então um pouquinho, espera, que você já vai ver. Faz misericórdia. Só que você vai ver em pessoa. E o Abraão disse: não. E daí o rico pediu assim: pai Abraão, então mande que o Lázaro vá avisar os meus irmãos, para que eles não venham aqui para este lugar. O Abraão disse assim: os teus irmãos? Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Daí o rico disse: não, se um morto ressuscitar, eles acreditam. E o Abraão disse: se eles não creem em Moisés e nos profetas, tampouco acreditarão que um morto ressuscita dos mortos. Diga glória a Jesus. Um texto seríssimo. Estou falando Moisés e os profetas, e melhor do que tudo isso, palavras de Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Meu amado, o risco de não crer é muito grande. Se eu morrer e a Bíblia não for verdade, eu não perdi nada com isso. Mas se você morrer e a Bíblia for verdade, você está perdido. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Só que a Bíblia é verdade. Não precisa morrer para conferir. Não precisa morto voltar. Eu creio em Moisés e nos profetas. Diga glória a Jesus. Repita comigo: os bens materiais são instrumentos nas mãos dos servos de Deus. Os bens materiais aqui existem para servir a Deus. Repita comigo: nós somos mordomos de Deus. Nada do que você tem é teu, é do Senhor, porque até você é do Senhor. 1 Timóteo 6 diz: é manifesto que nada trouxemos para este mundo e nada nós vamos levar daqui. Mas isso é manifesto, isso é evidente. É coisa de Faraó se enterrar com os bens, até com a mulher. Fazem misericórdia, achando que vai levar tudo para outra vida. Para outra vida você só leva Jesus. Fala para mim assim: só Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, nós temos que ser fiéis. 1 Coríntios 4:2 requer-se dos despenseiros que cada um seja achado fiel. Tudo o que Deus te deu é para servir ao Senhor. E Jesus disse, né, tem que ser fiel no pouco. O que significa essa fidelidade? Significa repartir com o que tem necessidade. Um pecado seríssimo diante de Deus é o que diz em Tiago 2: alguém ver
o irmão necessitado e não se condoer, e não dar, e não repartir. Irmãos, Deus odeia a avareza. Esse próprio capítulo 3 de Colossenses, versículo 5, diz que a avareza é idolatria, a avareza é mão fechada, unha de fome, sovina. Mas em misericórdia. Ser econômico no ajudar, tem gente que acha que dando umas moedinhas de mendigo assim, umas 3 vezes por mês, está bom. Mas em misericórdia, vai nessa para ver onde você chega. E tem gente que depois fica miserável, não sabe por quê? Irmãos, porque Deus odeia esta avareza. Repita comigo: Deus ama a generosidade. A verdadeira forma de lidar com os bens materiais, ouça, tem que ser desprendido, e a prova do desprendimento é a oferta, o auxílio, o socorro mútuo. Provérbios 11, 24. Há alguns que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e há outros que retêm mais do que é justo, e é para a sua própria perda. Mateus 16, 25. Quem quiser salvar a sua vida neste mundo, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida neste mundo, ganhá-la-á. Irmãos, diante de Deus é dando que se recebe, é dando que se mantém, é sendo generoso, é sendo liberal. Salmo 112, 9, é liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre. Diga glória a Jesus. Bem-aventurado o que atende ao pobre, o Senhor o ouvirá no dia em que clamar. Salmo 41, versículo 1. O Senhor afofará o leito na sua enfermidade. O que atende ao pobre. Provérbios ainda diz: o que é de bons olhos será abençoado, porque repartiu do seu pão ao pobre. Provérbios também diz: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É muito sério isto. Diga glória a Jesus. Ser liberal, ser generoso, ter um coração sensível, ver as necessidades. Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Diga glória a Jesus. Romanos 14:8, se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, de sorte que vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. João 15:13, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Irmãos, se tem uma coisa que nós temos que granjear nesta vida, são amigos. Amigos verdadeiros. E Jesus disse em Lucas 16, que os bens materiais também servem para granjear amigos. Diga glória a Jesus. O socorro mútuo, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Diz o livro de Provérbios, também diz assim: um homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje, desprendimento das coisas materiais. Diga glória a Jesus. O Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com cada um. Se Deus permitir que o maligno toque em nossos bens, como fez com Jó, como ficaria você? Irmãos, tem gente que se converte, a vida era toda torta, devia até na padaria, comprava até meia no crediário, fazem misericórdia, se converte, Jesus vai consertar tudo, aperta ali, aperta aqui, tira aqui, bem mal ganho Deus tira. Mateus 15, árvore que o Pai Celestial não plantou, ele arranca. Então a pessoa se converte, Deus começa a operar, a pessoa começa a ter perdas, declarava imposto de renda tudo errado, sonegava tudo mais um pouco. Ai pastor, mas se eu for declarar tudo, o governo me come pela perna. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quem disse isso?
Jesus. Diga glória a Deus. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns a outros. Romanos 13. E 1 Pedro 2 diz assim: portanto, deis a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem honra, honra. Diga glória a Jesus. Faça tudo certo e o Senhor te abençoa. Quem trabalha no comércio, sonega todas as coisas, faz venda sem nota. Pastor, mas se eu for declarar tudo, eu não tenho lucro nenhum. Você ama é dinheiro, né, meu filho? É isso que você está querendo, né? Faz misericórdia. Deus não está contigo nesse negócio, não. Deus não é turco. Mas assim, viu? Diga glória a Jesus. E nem brasileiro, graças a Deus. Deus é Deus de todos. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Tem gente que está com o nome no CEPROC, não está nem aí. É impossível ter o nome no CEPROC e no livro da vida ao mesmo tempo. Enquanto está no CEPROC, foi riscado lá em cima. Fala assim, viu? Se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo quadruplicadamente. Disse Zaqueu em Lucas 19, quando ele se converteu. Diga glória a Jesus. Você pode fazer 500 cultos na tua casa, mas paga as tuas dívidas, porque senão esses 500 cultos tudo em vão. Fala assim, paga as tuas dívidas. E ainda sabem que você é crente. Misericórdia. Difamando o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pastor, mas como eu vou pagar as dívidas? 2 Reis 4, leia. A viúva não tinha o que pagar, chamou o profeta. Deus multiplicou e ela pagou as dívidas. Deus entra com providência. Mas ela tinha disposição em pagar, como o Zaqueu também tinha. Diga glória a Jesus. Mas tudo isso é muito sério, porque tem que ter desprendimento das coisas materiais. Irmãos, ninguém que é pecado com isso vai para o céu, não vai, de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. E essa vida já acaba. O mundo está no fim, não dura muito. É só ter um pouquinho de sensibilidade para ver as coisas ao teu redor. Isso aqui não vai longe. Estavam em euforia por causa do novo governo no Brasil. Já passou 6, 7 meses. Já estamos sentindo desemprego, a violência, o roubo está aumentando. Aliás, nós vamos fazer uma campanha de oração hoje. Vários membros aqui da igreja foram assaltados essa semana. Nós vamos clamar ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia de nós. Diga glória a Jesus, porque o Senhor, nós vamos clamar que o Senhor nos livre disso. Mas é reflexo do novo governo. E tinha gente que estava tão esperançoso. Meu filho, a esperança é Jesus. Fala assim, a esperança é Jesus. Quase. Diga glória a Jesus. A esperança é Jesus. Ele é o caminho. A esperança é Jesus. Nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus. A esperança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Nosso Deus é grande, o Senhor vai nos sustentar até o fim. E com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador. Em Hebreus 13, diga glória a Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, nem as sandálias do povo de Israel se desgastaram no deserto, porque o Senhor os sustentou. Deus é grande, não precisa ficar apegado em dinheiro. Fala assim, Deus é grande. Diga glória a Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé, o Senhor está falando conosco. Glória a Jesus, aleluia. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus.
nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus, glória a Deus. A esperança é Jesus, glória a Deus. A minha esperança está no Senhor. 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 Se a vida apresenta motivos para desanimar, se as nuvens escuras não querem passar, se alguém que eu amo vier me ferir, se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Jesus está aqui com todo o seu poder. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Irmãos, os anjos do Senhor estão operando, estão ministrando nesta hora. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Glória, 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 glória a Deus. O Senhor quer te ensinar a depender, a confiar só no Senhor, só em Deus. O Senhor quer te ensinar a confiar em Deus, a depender de Deus. Reda rádio conta, canta lá da Hariás, glória a Jesus. Lava suda rádio conta, ripa rádio conta, rada canção da Hariás. Lava sureza, o Senhor mostra pessoas que hoje querem entregar a vida a Jesus. Você não é crente, não se batizou, nunca serviu a Jesus, mas quer hoje se entregar.
quer hoje entregar a vida nas mãos do Senhor, vem à frente, vem à frente. O Senhor está operando hoje, o Senhor quer salvar. Hoje o Senhor quer salvar muitos. Vem à frente. O Senhor mostra pessoas que querem entregar a vida a Jesus. Louvado seja o Senhor. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti. Feche os olhos. Tem uma pessoa aqui à frente. Vem vindo mais uma. Feche os olhos. Duas pessoas aqui à frente. Vem um pouquinho mais perto aqui do púlpito. Glória a Jesus, nós vamos orar. Glória a Jesus, vem à frente. Vou pedir para a missionária Maria José, vem aqui à frente, aguardar as pessoas para orar por elas. O Senhor mostra mais pessoas que querem entregar o coração a Jesus. Vem à frente, vem à frente. A missionária vai estar te esperando aqui para orar por você. Vem à frente. Há mais vidas, tem mais um vindo ali, mais outro. Vem à frente. Vem à frente. A missionária já vai estar orando. Vem à frente. Mais um vindo ali. Vem à frente. Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti. Glória a Deus.